Você sabe quais são as condições para que as promessas se cumpram? Será que no tempo da graça a obediência aos mandamentos de Deus é desnecessário? Não precisa obedecer para que se cumpram as promessas? Tudo isso vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Você está no meu canal, sou o pastor Rodrigo Gomes e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 4, promessa e obediência. Rodrigo, nós não estamos no tempo da lei, eu preciso obedecer uma série de leis, estamos no tempo da graça. Vamos aprender aqui que, mesmo no tempo da graça, na nova aliança, não estamos isentos da obediência. Jamais. Até porque a obediência ela é para o nosso bem. Não se trata de um Deus que pune. Obedecer a Deus não é porque existe um Deus que pune. Não. Obedecer a Deus é entender que existe um Pai que protege. A obediência se trata de um Pai que protege. Existem muitos riscos, muitos perigos, e esse Pai, ele se apresenta e nos orienta. Se desvie disso, não ande por aqui, para que você mantenha a vida, mantenha a paz, mantenha a segurança, mantenha a alegria. Então, são vários preceitos e mandamentos de obediência para o meu bem. Então, tem muita gente que olha para a palavra obediência e interpreta como castigo, como uma vida de escravidão, sem prazer. Não, totalmente errado. Nós vamos aprender lições preciosas aqui. A obediência continua sendo observada, mas para o nosso bem. É prazeroso obedecer. Quando você descobre, poxa, isso é para o meu bem, tenho prazer em obedecer, porque é para o meu bem. E é isso que vamos aprender na lição de número 4. Antes de nós fazermos a nossa oração, quero mandar um abraço aqui agora para os alunos destaque da semana, lá na Catflix. Então você vai acompanhar na tela aí, lembrando aos alunos que vocês podem colocar as fotos nos perfis de vocês, tá? Parabéns ao irmão Jonatas Vieira Coelho, que teve ali um aproveitamento de 2.370 pontos. O que é esse aproveitamento, pastor Rodrigo? É o teu contato com as aulas. À medida que você vai abrindo as videoaulas, o programa vai contabilizando o teu contato com o curso, o teu contato com os conteúdos da plataforma. São dezenas de conteúdos que tem ali e toda semana eu incentivo. Tire um tempo, tire um horário, se programe para você ter contato com esses cursos. Essa plataforma foi elaborada pelo Espírito Santo para o bem da igreja, para o bem dos cristãos. Então tire tempo, é o ambiente do cristão na internet. Então o irmão Jonatas Vieira Coelho, 2.370 pontos, teve bastante envolvimento dele aqui com os vídeos. Em segundo lugar, Sérgio Luiz da Silva Cordeiro, 2.270. Em terceiro lugar, Flávio Júnior Rodrigues. Parabéns. Rodrigo, isso aqui é para se exaltar, para se exibir, para se aparecer? Não, em hipótese alguma. Mas demonstra aqui que tem irmãos que estão aí tirando tempo, se envolvendo com os cursos, e isso agrada muito ao Espírito Santo. Então, parabéns a todos os irmãos. E também quero mostrar aqui o irmão Adriano Severino da Silva. Parabéns, ele mandou foto para nós, pastor. Eu concluí o curso médio de teologia. E está ali, provavelmente deve ser o pastor dele, né? E aí está ali mostrando, recebeu oração, né? Com certeza. E, ó, já estou fazendo bacharel. Parabéns, irmão Adriano Severino da Silva. E você também, você que já fez o básico, o médio, está cursando bacharel, mande fotos conosco, com o certificado, mande foto para nós. Vamos também mostrar aos irmãos aqui, vai ser uma benção. Claro que não, se muita gente mandar, né, não dá para mostrar todos, mas a gente vai escolher um ou outro para estar enviando para os irmãos aí. Atenção, irmãos, recadinho rápido para você que deseja, tá, fazer o curso de hebraico. Pastor, eu quero aprender o hebraico, quero falar em hebraico, quero ler a Bíblia em hebraico, quero interpretar os textos, fazer exegese. Então, no QR Code que está aparecendo na tela ou no link da descrição desse vídeo, você vai encontrar ali o acesso de um grupo de espera lá no WhatsApp. Você que tem interesse em aprender o hebraico, nós vamos fazer uma aula gratuita. Já nessa aula você vai aprender a escrever o hebraico e ler o hebraico. Já nessa aula você vai aprender a escrever em hebraico e ler em hebraico. É uma aula gratuita para você aprender a escrever e ler. Vai ter ali palavras que você vai aprender a escrever e vai ter frases que você vai aprender a ler.
já nessa aula. Então, se você tem interesse em escrever e ler o hebraico, entra no grupo ali de espera, no link da descrição, tem ali, vai ter um banner ali, curso de hebraico, e você vai ficar aguardando. Pelos próximos dias eu vou anunciar a data desta aula maravilhosa de hebraico para você aprender a ler e escrever em hebraico. E aí você também vai ter condições de se aprofundar no hebraico para dominar a língua hebraica, ok? Pastor, esses slides têm sido uma bênção. Coloque ali no comentário que os slides têm sido uma bênção para a tua vida. E antes de orar, eu tenho um recadinho rápido para dar para você em relação aos slides. Escute, é bem rapidinho. Está chegando mais um trimestre da EBD, o quarto trimestre de 2024, e você ainda não se preparou para ministrar as tuas aulas com excelência? Não se preocupe, eu estou aqui para te ajudar. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, trabalho com EBD há 25 anos, sou diretor da Escola Teológica da Assembleia de Deus Missão em Lages, Santa Catarina, há 13 anos, e elaborei um material didático ideal com a estrutura pedagógica que verdadeiramente proporciona a fixação do conhecimento. Os nossos materiais foram preparados por dentro da programação neurolinguística, com uma linguagem simples, clara, direta, interpretações teológicas exatas, sem poluição visual e também sem sobrecarga de informação, com design moderno e intuitivo. Milhares de alunos e professores do Brasil e do mundo já têm comprovado a eficácia do nosso material. E o que é melhor, por apenas R$ 2,50 por semana, você pode adquirir o pacote 10 em 1. Verdade, são 10 conteúdos pelo preço de um. Adquirindo os slides dos adultos, você recebe os slides dos jovens, material de marketing, vídeos profissionais, banners, certificados, livros, subsídios teológicos, atendimento exclusivo no WhatsApp e muito mais. Não perca mais tempo, se torne um professor excelente usando a ferramenta do professor excelente, os slides pedagógicos da EBD. Clique no link da descrição desse vídeo e alcance definitivamente a prosperidade do teu ministério. Ouviu então? Adquira essa ferramenta maravilhosa, aprenda mais e ensine melhor. Vamos fazer a nossa oração. Santo Deus, eterno Pai, te damos graça por poder estudar a tua palavra, te damos graça por todos os projetos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e pelo apoio que temos recebido de milhares de irmãos no Brasil e no mundo. Te louvamos pelos alunos que estão conosco aqui no canal, os alunos que estão nos grupos do WhatsApp, os alunos que estão lá dentro da Catflix. Seja glorificado, Senhor Jesus. Agora nos ilumine nesta aula, nos dê a edificação para a glória do teu nome. Amém e amém. Vem comigo, lembrando que no final ainda dessa lição, nosso grande clamor por milagres. Se você tem recebido milagres, coloca no comentário da lição. Promessa e obediência. Texto áureo: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. João 14,15. Verdade prática: obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Lembrando que eu vou fazer aqui uma aula bem dinâmica para que os irmãos tenham bastante aproveitamento do tempo. Leitura bíblica em classe: Deuteronômio 29, 1, do 9 ao 12, Hebreus 8, 6 ao 13. Objetivos da lição: apresentar os termos do concerto de Deus com o seu povo no Antigo Testamento, mostrar que o princípio da obediência está presente no Novo Concerto e refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Método tempestade cerebral, questionário: o que foi o concerto de Horebe? Como se pode ver uma exposição básica do concerto nas campinas de Moabe? O que o capítulo de Hebreus 8 apresenta? Quem rege a vida dos salvos no novo concerto? De onde a alegria é proveniente? E provavelmente eu vou mostrar aqui nos slides, você que vai baixar os slides, eu vou colocar umas 2 ou 3 fotos ali do Horebe. Eu estive lá no Horebe, tá? Vamos lá então, introdução. A Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo, e ao mesmo tempo exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência no Novo Concerto, conforme revelado no Novo Testamento? É o que estudaremos nesta lição. A obediência no Antigo Testamento, primeira parte. Primeiro tópico, o concerto de Horebe. O que é isso? Vamos entender algo primeiro aqui. Anote aí, letra A, B e C.
ou então baixe o slide, fica bem claro. Deus sempre deixou claro ao ser humano que este deve obedecê-lo para ser possível permanecer vivo e receber o que foi prometido. Então note que a obediência é requerida para o nosso bem, para que o próprio ser humano permaneça vivo e receba. Por que, Rodrigo, que Deus ele pede obediência? Existe um inimigo. O pecado não surgiu na terra, surgiu lá entre os anjos que deturparam o bem. Então existe este inimigo e ele promove muitos males, coloca muitas armadilhas, ele vem roubar, matar e destruir. Está aí usando todas as faculdades da sua mente para uma rebelião aberta contra Deus. E não é só o anjo caído, não. São milhões de anjos caídos. Então, devido à existência desse inimigo e todas as armadilhas que ele lança, Deus ele vem nos ajudar. A obediência é uma ajuda de Deus. Olha, obedeço, eu vou dar uma orientação para vocês por causa desses perigos que existem através desse ser maligno. Então, obedeçam para o vosso bem. O primeiro pedido de Deus de obediência está lá em Gênesis 2, 16, 17. Não fale com aquele ser maligno. Tá? A antiga serpente é o próprio diabo, está lá revelado em Apocalipse. Não coma aquele fruto, não aceite a mentira que ele vai falar para vocês não morrerem. Então obedeçam para vocês continuar vivo e aí se cumprir o que foi prometido. Lamentavelmente nós sabemos toda a história, não obedecer, pagar o preço. Então Deus sempre deixou claro, devido à existência dessa maldade universal, não foi Deus que criou o mal universal, não, Deus criou tudo perfeito, Deus criou o bem, é que o bem foi deturpado e aí surgiu o mal universal. Letra B, assim como Deus pediu obediência, aí Deus pediu obediência para Adão e Eva, e depois Deus pediu obediência para Noé, e aí Deus pediu obediência para Abraão. Então aqui a lição vai falar mais já do tempo de Moisés, mas eu voltei atrás para mostrar que Deus vem pedindo obediência de todos. Deus nunca deixou de pedir obediência. Letra B, assim como Deus pediu obediência para Abraão, lá em Gênesis 17:1, anda na minha presença e ser perfeito. Tá? Confere aí, abre lá rapidinho, Gênesis 17:1. Vou mostrar para os irmãos aqui. Gênesis 17:1 é o próprio Deus desde sempre, deixando claro para o nosso bem que é necessário obedecer. Quando Abraão tinha, anda na minha presença e seja perfeito, obedeça. Justamente por quê? Porque existem muitos males e eu quero te proteger. Essa é a intenção. Assim como Deus pediu obediência para Abraão, Gênesis 17:1, também pediu obediência a Moisés, logo no primeiro contato. A lição não traz isso, mas quando Moisés encontra Deus lá na sarça, tire as sandálias do teu pé. Obedeça. Então, desde o primeiro contato que Moisés teve com Deus, Deus já pediu, olha, faça isso. E ele já teve que obedecer. Conforme Êxodo 3, 4 ou 6. Letra C. Depois que o povo saiu do Egito, Deus apareceu novamente com poder a Moisés e fez grandes pedidos de obediência. Aí lá no deserto, Deus apareceu, a montanha fumegou, que é essa montanha que os irmãos viram ali, o Horebe fumegou, e aí Deus fez pedidos de obediência. Confere Êxodo 19, 20 ao 24, também capítulo 21 ao 17. O que isso significa, pastor Rodrigo? Quando você lê concerto no Antigo Testamento, aliança, é obediência. Deus está pedindo obediência do seu povo. Deus nunca, então nesse primeiro tópico, Deus nunca deixou o homem isento de obedecer. Não deixou Adão, Noé, Abraão, Moisés isento da obediência e não vai deixar ninguém. Então, se todos eles obedeceram, pode ter certeza que nos dias de hoje, Deus ainda espera que o ser humano viva em obediência perante Ele. Por que eu estou dizendo isso? Tem um monte de gente vindo, se aproximando do Evangelho, achando que não precisa obedecer nada. É graça, Deus é amor, eu vivo do jeito que eu quero. Não. A obediência sempre foi requerida dos homens de Deus no passado e a lição vem dizendo que ainda é requerida por Deus nos dias de hoje. Vamos lá, tópico 2. O concerto nas campinas de Moabe, letra A e letra B. Deus fez pedidos importantes no que tange a obediência do homem
E por isso temos um livro inteiro na Bíblia chamado de a segunda lei, ou a repetição da lei, justamente para reforçar as promessas e os pedidos de obediência para o seu povo. Por que existe um livro chamado Deuteronômio? Porque o povo estava, antes de entrar na Terra Prometida, Deus relembra. Opa, vão continuar obedecendo lá, hein? Vocês obedeceram no deserto, e muitos não obedeceram, caíram no deserto, mas vocês que estão aqui, ó, né? Vocês vão entrar na Terra Prometida. Lembrando, irmãos, que teve uma série de pessoas que saíram do Egito. A Bíblia diz assim, que de 20 anos, se eu não estou equivocado, 20 anos para cima, quem saiu do Egito ia morrer no deserto. Só Josué e Caleb, com 20 anos para cima, ia entrar na Terra Prometida. Então, dessa idade para baixo, milhares de pessoas saíram do Egito e entraram na Terra Prometida. Tem gente que erra aqui. Não, todos que saíram do Egito, só Josué e Caleb entrou na Terra Prometida. Isso é um erro, irmãos, tem que observar bem a palavra. Então o que acontece? Vocês que obedeceram, vocês vão entrar na Terra Prometida. Lá tem que continuar obedecendo. E aí Deus repete a lei por meio de Moisés. E aí eles precisavam entender que a obediência vai acompanhar o povo de Deus enquanto ele estiver na face dessa terra. Letra B, antes do povo entrar na Terra Prometida, Deus deixou claro que todas as bênçãos se cumpririam se houvesse obediência. Confere lá Deuteronômio 29, 24 e 25. Então esse foi o concerto nas Campinas de Moabe. Por isso que foi dado ao povo o livro de Deuteronômio, para repassar os pedidos de obediência que Deus fez a eles, para o bem deles, ou para o bem de todos eles. Tópico 3. As promessas provenientes da obediência. Letra A e letra B. O capítulo 28 do livro de Deuteronômio mostra o quanto Deus fez promessas. Mas todas as promessas eram condicionais à obediência aos seus mandamentos. Confere Deuteronômio 28, 1 e 2. Lembra lá? Se, aquela conjunção, né? Se vós permanecerdes, se vós obedecerdes, aí todas essas bênçãos vos perseguirão e vos alcançarão. Confere lá Deuteronômio 1 e 2. Agora, olha só a letra B. A obediência em relação a... Aliás, a advertência... Isso aqui é uma coisa que muita gente não nota, viu? A advertência em relação à desobediência foi bem maior que o número de promessas feitas no capítulo 28. Portanto, Deus não aceita de forma alguma a desobediência. E por isso fez tantas advertências. Como assim, pastor Rodrigo? Confere lá. Capítulo 28, do versículo 1 ao 14, são promessas. Agora, do versículo 15 ao 68, são advertências. Por quê? Porque Deus não aceita a desobediência. Então ele fez ali grandes promessas, em 14 versículos, e depois do 15 ao 68, são mais de 50 versículos, fazendo advertência. Não desobedeça, não desobedeça. Virá maldição daqui, maldição de lá, se desobedecerdes. Então, irmãos, o que isso significa? Deus, ele orienta o ser humano. Se ele advertiu muito, isso aqui a Bíblia está mostrando a realidade da fraqueza humana. O ser humano é muito fraco. Cai facilmente em tentações. Então, a igreja precisa redobrar a atenção. O próprio Deus sabe a estrutura do ser humano, que é muito frágil. O próprio Deus sabe as grandes ameaças espirituais que existem por parte do maligno. E aí, ele fez muito mais advertências do que promessas. Por que tem mais advertência? Porque o ser humano é muito frágil, as ameaças são muito perigosas e o ser humano, e Deus está tentando ajudar o ser humano. Então, fala para os alunos, olha, quando Deus pela palavra, o pastor, o professor, o pai, próprios 10 mandamentos, tem mais não do que sim. Fizeram advertências, entendo que é para o bem. Por quê? Porque o ser humano é frágil, propenso a pecar, propenso a cair, e as ameaças são perigosíssimas. Então, entendo que as advertências é para o nosso bem diante de todas essas realidades. Por isso que aqui eu fiz questão de dizer
Existe um livro inteiro chamado Deuteronômio para Deus repassar a sua vontade para o povo não desobedecer. E o capítulo 28 mostra com clareza 14 versículos de promessa e mais de 50 versículos de advertência. Não desobedeça, para o vosso bem, ok? Vamos lá, visão geral. No concerto de Deus com Israel, observamos o cumprimento das promessas a partir da obediência do povo. E se o povo obedecer, lógico, as promessas vão se cumprir. Por quê? Primeiro, que a pessoa vai estar demonstrando: eu amo a Deus, eu quero honrá-lo, quero obedecer sua vontade. Segundo, automaticamente, naturalmente, a pessoa vai estar se desviando dos laços malignos, se desviando das armadilhas do maligno. E automaticamente ela vai estar conservando sua comunhão com Deus, conservando sua saúde. Se ela se desviar dos vícios, ela prolonga a sua saúde. Se ela obedecer pai e mãe, ela prolonga a sua vida. Se ela for prudente, ela vai administrar melhor, vai ter mais qualidade de vida. Se ela obedecer, automaticamente viverá mais feliz. Vamos lá? 2. A obediência no Novo Testamento. Tópico 1. Um novo concerto, letra A e letra B. Aprendo algo importante aqui. O profeta Jeremias havia profetizado um novo concerto, lá em Jeremias 31, 33 e 34, e que se cumpriu esse novo concerto de um novo coração, lá em Atos 2, 1 ao 4, onde o Espírito desceu e o profeta disse: olha, não vai ser necessário vocês estarem aí todo dia ensinando um ao outro, porque eles tinham assim, sabe, não tinha o desejo dentro do coração. Eles eram obrigados ali, que a Bíblia diz que a obediência deles não era misturada com fé. Eles não tinham o Espírito Santo. Então eles eram obrigados a, olho por olho, dente por dente, entender as leis de Moisés. Então não tinha aquele conserto no coração. Aí Jeremias profetiza: vai chegar um tempo que Deus vai fazer um conserto novo com vocês. E não vai ser preciso um estar querendo obrigar o outro a obedecer. Isso aconteceu lá em Atos 2. Quando o Espírito Santo veio, pronto. Agora o Espírito Santo está aqui. Cada um voluntariamente pode servir a Deus por amor. Contudo, o profeta Jeremias havia profetizado um novo concerto. Contudo, apesar de ser novo, a obediência continuou sendo requerida por Deus. Se cumpriu em Atos 2, mas o próprio Pedro continua pedindo a obediência do povo. Confere lá Atos 2, 38 ao 42. Confere ali que você vai ver com clareza. Pedro diz: se arrependam e vocês permaneçam. Confere lá Atos 2, 38 e 42. B. Quando o Senhor iniciou o seu ministério, Senhor Jesus, para que fosse possível realizar um novo concerto, ele sempre deixou claro a importância da obediência. Ele faz o convite, iniciando seu ministério, e chama as massas. Mateus 11, 29, vinde a mim. Aí o 29 ele diz: tomai sobre vós, o meu jugo. Obedeço a minha vontade. Não vai ser do jeito de vocês. E também lá em João, antes de ele morrer na cruz, e ser assunto aos céus, João 8, 31, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. E também João 15, 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. Então ele está sempre orientando e advertindo: obedeçam para que se cumpram as promessas. Tópico 2. Jesus Cristo mediador. Isso na época da graça, pastor Rodrigo? Na época da graça. Estamos vivendo aí um tempo, irmãos, onde está surgindo aí evangelho... Agora me fugiu a palavra. Evangelho... Ai, Jesus. Está surgindo muitos ministérios por aí, irmãos. E as pessoas vêm do jeito que você quiser ficar, vem do jeito que está e fique do jeito que você quiser ficar, tá? Então isso é um perigo, tá? Não tem obediência para nada, não precisa arrependimento, não precisa mudar, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Vamos lá. 2. Jesus Cristo, depois eu me lembro a palavra. Jesus Cristo, o mediador. Letra A. O fato de Jesus ser o mediador e garantir a reconciliação do ser humano com Deus, não significa que cada indivíduo fique isento de responsabilidades e obediência, conforme João confere, 14, versículo 6, versículo 14, versículo 15,
versículo 21. Jesus faz grandes promessas aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Inúmeras promessas maravilhosas, mas ele adverte e faz também pedidos de obediência. Isso aqui vale a pena. Evangelho da inclusão, lembrei a palavra aí. Tá? Agora está vindo o evangelho da inclusão. Tá? Tem que aceitar todo mundo, mas todo mundo pode permanecer do jeito que vem. E isso aí, não existe esse evangelho assim. Incluir o pecador e não haver transformação e arrependimento de pecados. Não existe. Então você tem que tomar muito cuidado. O evangelho, tome cuidado aí, anuncia. O evangelho da inclusão, e não é da nossa parte, racismo, preconceito, não é nada disso. Não estou querendo dizer assim que as pessoas não podem vir na igreja, ouvir a palavra, não é isso. Pode vir todo mundo, do jeito que são, ouvir a palavra de Deus na igreja. Mas o evangelho de Jesus Cristo, ele pede renúncia ao pecado, ele pede transformação, ele pede arrependimento, ele pede mudança de pensamento, ele pede mudança de comportamento. Então toma muito cuidado com esse evangelho de inclusão aí, que exclui a obediência. Tá? Não precisa de santidade, não precisa temer a Deus, não precisa de conversão, não precisa de mudança de comportamento. Toma muito cuidado. Mas vem comigo aqui, é importante, João capítulo 14. Você vai ver o Senhor Jesus amoroso, maravilhoso, ele que veio reconciliar a humanidade, trazer para nós essa dispensação da graça, falou de muitas promessas, mas não excluiu a obediência. João 14, 6, olha o que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá? Aqui está mostrando o benefício maravilhoso, ele é o mediador. Agora, versículo 14. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Isso aqui é uma promessa. Olha que sensacional. 15. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Olha só, irmãos, que incrível. No 14 ele faz uma promessa incrível. Peço o que quiserdes, eu vos farei. Mas no 15 ele diz: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Então tem que obedecer. E o versículo 21, melhor ainda, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os recebe, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a ele. Então, Jesus, ele vem trazer, ele é o mediador, vem trazer a dispensação da graça maravilhosa, vem religar a humanidade a Deus, trazer a vida eterna, concluir o plano da salvação, mas não excluir o homem de observar a obediência, de ter obediência. 3. A obediência do novo concerto, letra A. A obediência, o que é a obediência? A obediência é o comportamento requerido por Deus para que todas as promessas da graça se cumpram na vida daqueles que dizem amar ao Senhor Jesus. Obediência, relacione essas duas palavras aqui. Obediência, comportamento. Tem que ter um comportamento que agrada a Deus. A pessoa tem que se comportar de maneira a agradar a Deus. Confere lá Mateus 5, vamos ler comigo? Mateus 5, e eu estou profetizando aqui. Espírito de obediência, de prazer na obediência para todos os irmãos. É prazeroso. Quando você entende que é para o teu bem, é para a minha proteção, eu amo obedecer a Deus. E aí ensina isso para os alunos. E vamos profetizar esse espírito de obediência. Muitas pessoas vão ouvir o evangelho e vão entender. É para o meu bem, eu também quero obedecer. Eu quero viver melhor. E as pessoas também vão se tornar obedientes. Mateus 5, 19 e 20. Aquele que desobedecer a um dos menores desses mandamentos e ensinar aos outros a fazê-lo, sem obedecer, será considerado menor no reino dos céus. Mas quem os cumprir, quem obedecer e ensinar que deve ser obedecido, por isso que eu estou dizendo que tem um evangelho de inclusão aí que não tem obediência a nada. Então isso não vem de Deus, irmãos. Será grande no reino dos céus. 20. Porque eu lhes digo que se a sua justiça, isso aqui fala de comportamento, irmão. Justiça fala de provas, de realidade. Quando você vai num julgamento, vai ser feito justiça, tem que ter prova. Tem que aprovar as provas concretas, materiais. Cada vez que você ouvir a palavra justiça, relacione a provas visíveis.
E falando de provas visíveis, sai do âmbito do sentimento e entra no âmbito do comportamento. Para que eu lhes diga, porque eu lhes digo que se a sua justiça não superar as dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Então, mesmo na época da graça, tem que ter justiça, obediência, um outro comportamento diante de Deus, obedecendo os seus mandamentos. Visão geral, o Novo Testamento mostra Jesus como nova aliança, maravilhoso, cumprindo a promessa de salvação a todos que respondem com arrependimento e fé. Então, não é anulado no Novo Testamento, na época da graça, a obediência, o arrependimento. 3. Bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Bênçãos espirituais. Irmãos, todas as bênçãos prometidas são condicionais. Vamos entender aqui as bênçãos espirituais. Letra A, B e C. Paulo deixa claro que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Jesus Cristo. Isso está lá em Efésios 1 e 3. Letra B. Paulo também deixa claro que o Senhor Jesus, ele é Senhor, que Jesus é Senhor e que fomos eleitos para sermos irrepreensíveis diante de Jesus em amor. Irmãos, cada vez que você lê a palavra Senhor no Novo Testamento, isso fala de prevalecer a vontade de alguém sobre a nossa vida. Essa palavra Senhor, no contexto do primeiro século, da igreja primitiva, não só no primeiro século, mas muito mais ainda no primeiro século, você tem um Senhor, então você não é dono da tua vontade. Você não vai viver, claro que não estou dizendo que é uma vida de escravidão, ruim e tal, mas existem vontade que prevalece sobre a tua, porque você tem um Senhor. Então a palavra Senhor, não esqueça, irmãos, Jesus não é só Jesus, como muitos estão dizendo por aí. Não, Jesus é um cara bacana, Jesus é 10, Jesus é isso, só Jesus. Não estou esquecendo que ele é Senhor. E tem que prevalecer a vontade dele. Primeiro eu tenho que conhecer a vontade dele. Segundo, vai prevalecer a vontade dele. Lembrando sempre, irmãos, não é uma vontade que é ruim de cumprir, que é uma escravidão, que é uma vida sem graça, uma vida triste, uma vida de privações. Não, irmãos, é uma vontade para o nosso bem. É uma vontade amorosa, é uma vontade protetora, é uma vontade amigável, é uma vontade que cuida, é uma vontade que sara, que prolonga a vida, que prospera. É para o nosso bem a vontade dele. Mas tem essa vontade porque ele não é só Jesus, ele é Senhor. Tem que prevalecer a vontade do Senhor Jesus. Letra C. Não existirá nenhuma bênção espiritual sem a obediência. Primeiro, em relação ali a Jesus ser Senhor, confere lá Efésios 1, 3 e 4. Paulo menciona, Senhor, viu? Prevalece a vontade dele sobre a nossa vida. E não existirá nenhuma bênção espiritual sem obediência. Confere lá Mateus 5 e 20. Essa eu vou ler para os irmãos. Mateus 5 e 20. Porque eu lhes digo que se a sua justiça não superar dos escribas, nem entrarão no reino dos céus. Se não houver obediência, nenhuma bênção espiritual se concretizará. 2. Justiça e paz. Olha só, irmãos, letra A e letra B. A Bíblia deixa claro que para termos paz, precisamos viver em equidade. Confere lá Filipenses 4, 5 e 7. As pessoas esquecem disso, né? É uma grande promessa, irmãos. Vamos ler. Filipenses 4, 5 e 7. Uma grande promessa. Maravilhosa. Seja a sua consideração, Filipenses 4, 5 e 7. Seja a sua consideração conhecida por todos. O Senhor está próximo. 7. E a paz, que supera toda a compreensão, guardará os seus corações e os seus pensamentos em Jesus Cristo. Então, seja a sua consideração. Tá? Seja justo, a Bíblia está pedindo aqui. Seja obediente e isso seja conhecido de todos. O Senhor está perto, é uma advertência. Paulo está dando uma orientação aqui. Tem outras versões que mudam um pouquinho. Filipenses 4 e 5. Deixa eu pegar para os irmãos aqui, acompanha aí. Leia na tua Bíblia comigo. Filipenses 4 e 5.
seja a vossa equidade. Ó, sejam pessoas obedientes, boas, honestas, cheias de bondade. Isso aqui é obediência. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Sejam obedientes. Dê bom testemunho. Ele adverte: o Senhor está perto. Perto está o Senhor. Então aqui a Bíblia está pedindo obediência, o bom testemunho, o bom comportamento. E aí vem a promessa, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Então, irmãos, a Bíblia nunca vai excluir o homem de andar na obediência. Jamais. Então, vem comigo. Paulo exorta os cristãos a manterem os pensamentos e o comportamento em tudo que é verdadeiro e puro. Olha, fala, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, de boa fama, nisso pensai. Isso aqui é um mandamento. Filipenses 4, 8 e 9. Se obedecermos, teremos paz e seremos alvo da justiça de Deus. Do contrário, nem paz e nem as bênçãos do Senhor trazidas pela justiça. Pelo contrário, a justiça que vai continuar agindo, mas trazendo juízo daí, né? 3. Alegria no Espírito Santo. Olha só, irmãos. A lição inteira vem mostrando que são inúmeras promessas, mas todas condicionais à obediência. Letra A e letra B. Alegria no Espírito Santo é uma grande promessa de Deus. Está lá em Romanos 14, 17. Mas essa grande promessa está condicionada justamente a não entristecer o Espírito Santo e a andar em sua vontade. Confere lá, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo. Se o reino de Deus é alegria no Espírito Santo, que é uma grande promessa, a Bíblia também orienta e adverte, não entristeça ele, senão tu não vai conseguir viver esse gozo no Espírito Santo. Efésios 4:30 e também Efésios 5, versículo 16 e 25. Tá? Andar na vontade do Espírito Santo, não fazendo a vontade da carne. Então está claro aqui para todos nós que a graça é uma dispensação maravilhosa, mas não anula a obediência. E aqui a gente faz uma contraposição a esse evangelho da inclusão que estão pregando por aí, que não precisa ter nenhuma transformação. Deus é amor e aceita o ser humano como ele é e como ele quiser viver. Isso, irmãos, é um grande engodo que está sendo pregado para enganar muita gente. Então, anda certinho na palavra de Deus, viu? Visão geral, os que obedecem a Cristo vivem em santidade e justiça, regidos pelo Espírito Santo. E a nossa conclusão nesta lição: estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto do Novo. Vimos que, a despeito do Novo Pacto ter superado o Antigo, o princípio da obediência a Deus, a sua palavra, permanece o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem obedece. São condicionais, para quem obedece os mandamentos do Senhor, viu? Não esquece isso, ele não é só Jesus, é Senhor. Prevalece a vontade dele sobre a nossa. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Aqui está o último slide, método de tempestade cerebral, as perguntas com as respostas, o textual para você repetir com os alunos no final da aula. E nós vamos encerrar agora fazendo a nossa poderosa oração, clamando a Deus por milagres. Guarde bem esse ensinamento no teu coração, viu? Continue obedecendo por uma questão de reconhecer o cuidado de Deus sobre a nossa vida, por ter consciência de que existe um perigo grande ao nosso redor e o ser humano é frágil. Então, tendo consciência que existem muitos perigos e o ser humano é frágil, você vai compreender que é necessário obedecer para o nosso bem. E aí você vai entender, poxa, Deus está me pedindo obediência, não é porque Ele não gosta de mim e quer me privar, é porque Ele me ama e quer me guardar. Aleluia! Fica fácil para explicar assim, irmãos, e ninguém vai se assustar com este assunto, que o crente, o povo evangélico, o povo crente, é alvo de muito preconceito nesse sentido. As pessoas não conhecem os crentes e dizem assim, não, eu não vou para a igreja dos crentes porque lá não pode nada. Lá é uma vida de escravidão, lá é uma vida de jugo. Você chega lá, você tem que
parar de viver. E as pessoas não entendem, irmãos, os princípios requeridos por Deus no que diz respeito a obedecer, a se purificar. É justamente a consciência que nós temos de um mundo que jaz no maligno, do Deus desse século que está aí roubando, matando, destruindo. As pessoas não têm consciência disso, agora nós temos. Então é só saber ensinar. Não, meu filho, não é que aqui não pode nada, vai perder. Não, pelo contrário. A gente descobre o sentido da vida, a verdade sobre a vida, sobre a realidade espiritual e percebe, poxa, Deus está me protegendo, mantendo a minha vida. Então eu vou sentir prazer em obedecer tudo aquilo que a palavra de Deus pede para a minha vida. E aí a gente vai acabar sabendo o porquê da obediência e sentindo prazer nessa obediência. Então aprenda certinho para ensinar certinho, porque as pessoas interpretam mal e quando se fala, não, ó, lição 4 vai falar de promessa e obediência. E alguém já vai pensar assim, vai ser só marretada na cabeça. Só marretada na cabeça, só cajadada nas costas. E muita gente tá assim, irmãos. Não tô para indo lá ficar ouvindo sermão de pastor e lição de moral. As pessoas... Jesus, as pessoas estão interpretando mal tanta coisa. E por isso que eu peço para os professores, para os líderes, para os pastores, para os obreiros, saibam ensinar. Saibam ensinar. Eu costumo dizer que tem gente que está leprosa de tal forma que se você fizer carinho, dói. Então tem que ter um certo tato para divulgar as coisas. Irmãos, a lição de número 4, promessa e obediência. Vamos aprender, irmãos, que a obediência não se trata de um Deus que pune, mas de um Pai que protege. Então ele pede obediência para nos guardar, para nos livrar. Vamos descobrir os perigos que tentam ameaçar a alegria do crente, quer destruir a família do crente. E aí Deus ele pede obediência para nos manter vivo, para nos salvar, para nos proteger. Saiba ensinar e as pessoas terão prazer em aprender. Vamos orar? Ore comigo, lembrando que se serviu de bênção para você esta lição, por favor, me ajude. Você não deu o like ainda, né? Dá o like nessa aula, me ajuda. Peço humildemente, se inscreva no canal, divulgue esse canal. Você está me ajudando a fazer a obra missionária e apoiando o nosso trabalho. Ore comigo. Você que precisa de uma cura e um milagre. Vamos agora nos concentrar, pedir a bênção de Deus. Ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai. Em primeiro lugar, Senhor, queremos te louvar. Queremos te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua proteção, em nos orientar, em colocar diante dos nossos olhos os teus pedidos bondosos de proteção. Obedecer à tua vontade significa acatar as orientações que o Senhor nos dá para nos manter vivos, para que possamos ser felizes de verdade. Pai eterno, te damos graça pelo teu cuidado, pelo teu amor. Agora, Senhor, que a unção desta lição traga sabedoria para os nossos corações, para que possamos sentir prazer na obediência e ensinar as pessoas a obedecerem à tua vontade. Dê sabedoria para os professores, para os alunos, que eles recebam agora esta unção para orientar a igreja com sabedoria e a igreja sinta prazer na obediência. Que as almas se aproximem da tua palavra, entendendo o porquê da obediência e sintam prazer na obediência. Pai querido, nesse momento, por bondade e misericórdia, perdoe, Pai, todos os nossos pecados. Nos lave no teu sangue, Jesus. Alveje nossas vestes no teu sangue. Nos lava, Senhor Jesus. Estende as tuas mãos de graça e misericórdia para que possamos ser dignos do agir do teu Espírito, trazendo curas para o teu povo. Senhor meu Deus, tenhas compaixão daquele irmão e daquela irmã que estão acamados, com doenças, com enfermidades. Use de misericórdia, Senhor Jesus. E onde adentrar agora as ondas desta comunicação, da minha voz, possa ocorrer agora milagres de curas. Aleluia! Em nome de Jesus Cristo, aquele que me ouve agora, seja curado. Em o nome de Jesus Cristo, fique livre desta dor. Desapareça agora esse mal-estar, esta enfermidade e esta doença. Saia a infecção em nome de Jesus Cristo. Fique livre desta dor.
seja alvo agora da saúde e do bem-estar, do alto da cabeça à planta dos pés. Tenhas compaixão, Senhor Jesus. Olha os pedidos de oração que são feitos no nosso canal, através, Pai, dos meios de comunicação, pessoas que estão com câncer. Tenha misericórdia, Senhor Jesus. Estende as tuas mãos e desapareça, Pai, este mal. Desapareça essa moléstia. Em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo em nome de Jesus a cura, a libertação e a saúde. Deus eterno, estende as tuas mãos, Pai, e seja glorificado agora na vida deste irmão, na vida desta irmã, que passa a sentir o alívio, passa a sentir o bem-estar, passa a sentir a alegria de poder estar curado, sem nenhum sintoma de que vinha sentindo. Sejam benditos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aonde chegar esta oração, no Brasil e no mundo, que o nome de Jesus seja glorificado pelos milagres de cura, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Tome posse desta bênção. Em nome de Jesus Cristo, compartilhe essa lição, viu? Mais pessoas serão abençoadas pela palavra e por essa intercessão poderosa. Em nome de Jesus, um forte abraço. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.